7h35. Olha, no princípio do mês de junho, uma operação realizada pela Polícia Civil colocou em xeque, literalmente, ações envolvendo integrantes de facção criminosa que movimentaram mais de 22 milhões de reais. De acordo com o levantamento e informações, o resultado da operação foi extremamente positivo para as forças policiais. Para falar sobre esse assunto, em nossos estúdios na manhã desta terça-feira, estamos recebendo o delegado de polícia Matheus Soares, que nos traz detalhes a respeito desta importante ação e principalmente o seu resultado. Doutor Matheus, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Junei. Agradecer aqui a participação, dizer que é mais uma oportunidade de esclarecer o nosso trabalho para a população de Água Boa. Muito bem. Para contextualizar aí para o ouvinte, importante salientar que a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Água Boa, deflagrou no último dia 5 de junho a terceira fase da Operação Eclipse para o cumprimento de 68 ordens judiciais, entre elas mandados de prisão, busca e apreensão, bloqueios de bens com foco aí na desarticulação de uma facção criminosa que movimentou milhões de reais. A pergunta inicial, doutor Matheus, a proposta desta ação, a Operação Eclipse, ela vem desde anos anteriores. Exatamente, essa investigação ela durou mais de 2 anos, foi uma investigação bastante complexa e ela, antes de mais nada, queria fazer uma introdução na metodologia de trabalho da Polícia Civil, que é a desarticulação financeira e operacional desse grupo criminoso. Muitas vezes a população acredita que a prisão de uma droga ou a prisão de um traficante é o suficiente para combater esses criminosos. Mas nós, aqui somos especialistas em segurança pública, identificamos que essas organizações criminosas atuam como verdadeiras empresas. Então, muitas vezes, a prisão de um traficante ou de uma droga não altera em nada a estrutura desse grupo criminoso. Eles são automaticamente substituídos. Nós temos casos, por exemplo, em que fizemos operações aqui na cidade, prendemos o traficante, e menos de 24 horas depois, naquele mesmo lugar, havia outro traficante já exercendo o tráfico de drogas. Substituto. Então a facção, ela movimenta muito dinheiro e ela já trabalha com essa possibilidade de ter algum membro preso ou sua droga apreendida. Então, buscando uma melhor eficiência, nós decidimos trabalhar identificando quem são as cabeças pensantes desse grupo e também recuperar os ativos desse grupo. Aí sim nós estamos estamos atingindo essa facção de uma forma que vai atrapalhar o seu crescimento, que vai obrigar eles a se reorganizarem. Nós estamos literalmente atrasando o avanço das organizações criminosas. Agora, o que chama atenção também foi a movimentação financeira, doutor. Exatamente. Para entender essa movimentação, eu queria explicar o contexto desse grupo. Inicialmente, a Polícia Civil de Água Boa tinha como objetivo identificar quem era o chefe do tráfico, o chefe da facção, na verdade, na cidade de Água Boa. Esse chefe da facção, ele nunca esteve em Água Boa, ele comandava tudo da cidade de Rondonópolis. Por isso a investigação foi tão complexa, porque nós estávamos investigando uma pessoa que para nós era um desconhecido, era um fantasma. Nem mesmo os próprios faccionados aqui da cidade tinham conhecimento de quem seria essa pessoa. Né? O mentor financeiro. Isso, o mentor organizacional e financeiro da facção. E então nós iniciamos essa investigação. Depois de 2 anos conseguimos identificar esse criminoso, identificamos que ele residia em Rondonópolis. Entretanto, durante a investigação, nós identificamos que dentro da facção, além de ter essa posição de chefe da organização criminosa dentro de Água Boa, ele também ocupava uma posição logística dentro da facção no estado. Então ele era responsável por enviar as drogas para toda a região sul do estado, desde a cidade de Confresa, passando aqui por Ribeirão Cascalheira, descendo toda a região do Araguaia, até Alto Garças, Rondonópolis, ele que fazia toda a logística de envio da droga. Então ele mandava a droga para as cidades e cada chefe de cada cidade recebe essa droga e fazia o pagamento da droga para ele. Por isso, uma movimentação tão alta de dinheiro. E isso eleva ainda mais o trabalho da Polícia Civil, porque tiramos uma peça-chave da facção das ruas. Realmente é um trabalho que destaca-se pela ação da polícia e, para se ter uma ideia, a ação envolveu, o próprio delegado acabou de citar, municípios, alguns dos municípios
Nova Chavantina, os quais eles agiam, né? Ele particularmente agia e a facção agia. Nova Chavantina, Pontal do Araguaia, Ribeirão Cascaleira, Cocalinho, Campinápolis, Novo São Joaquim, Gaúcha do Norte, Barra do Garças, Paranatinga, além de Água Boa, Nova Nazaré, Primavera do Leste. Quer dizer, a ação, ela era ramificada literalmente, doutor. Esse criminoso, ele ocupava essa posição de importância dentro do grupo e ele tinha contatos diretos, contatos internacionais ali com a Bolívia. E como eu expliquei, à medida que o entorpecente das cidades iam acabando, ele era responsável por fazer essa logística e enviar essa droga. Eu quero destacar o quanto esse trabalho especializado ele tem surtido efeito na cidade de Água Boa. Infelizmente, nas cidades aqui do Araguaia, nós temos casos graves em que as organizações criminosas, as facções, estão aos poucos avançando para outros ramos. Cidades onde estão sendo cobradas taxas de comerciantes, cidades onde donos de empreendimentos têm que pagar alguma taxa para esses criminosos. E em Água Boa isso não acontece. Em Água Boa nós não temos registros desse tipo de ação. Correto. Isso porque dentro desse período que eu estou lotado aqui na cidade, já se fazem 3 anos, eu sempre trouxe essa metodologia de operação, de prisão dos principais membros da facção e tentando impedir com que eles avancem. Então, se a Polícia Civil, se a Polícia Militar deixa de realizar as prisões, esses criminosos passam a ter tempo de pensar. E eles vão pensar assim, para qual área nós vamos expandir agora? Eles são uma facção que são territorialistas. Para a gente saber como que seria o futuro de uma cidade ocupada por essas organizações, é só olhar para o Rio de Janeiro. Né? Só olhar exemplo real. Isso, é a realidade das facções. Eles vão crescendo a um nível que se torna impossível controlá-los. Infelizmente, na minha concepção, é impossível a gente erradicar de vez essas facções porque eles trabalham numa pegada ideológica. Então eles têm uma ideologia do crime que é muito atrativa para os jovens e eu acho muito difícil a gente acabar com essa ideologia porque é um problema que vai além da segurança pública. Entretanto, um trabalho bem feito de inteligência policial, de operações, nós conseguimos atrasar o seu avanço. E é o que tem sido feito aqui na cidade. Dentro do trabalho de investigação que vocês realizaram, salvo engano, desde 2023, Isso. Né? 2023 até o presente momento, vocês imaginavam que o que haveria a ser descoberto chegaria a essa magnitude? De forma alguma. Na verdade, o nosso objetivo, como eu disse, era identificar quem seria o chefe da facção aqui na cidade. E durante a investigação, eu tive muitas dúvidas, porque quando eu identifiquei essa grande movimentação financeira, diversos depósitos feitos por traficantes de outras cidades, eu demorei um tempo para entender qual era a real posição desse criminoso dentro da facção. Porque nós estávamos buscando só o chefe do tráfico de Água Boa. De repente eu me deparo com um criminoso com uma movimentação de 22 milhões de reais. Ele tinha passagem? Nenhuma passagem pela polícia. O que possivelmente complicava ainda mais? Não, com certeza. Ele era uma pessoa, aos olhos de uma polícia comum, que seria uma pessoa normal. E aí eu sempre falo para meus policiais, é um dos nossos mantras lá na delegacia, que a polícia, nós somos os únicos que temos o poder de fazer alguma coisa contra um criminoso desse. Uma pessoa como essa passaria em uma abordagem da Polícia Militar tranquilamente, passa em abordagens da PRF tranquilamente, mas só um trabalho de inteligência, só um trabalho que levou tempo, que levou muito desgaste, muito esforço, é que permitiu que nós identificássemos a sua real função. Então eu quero aproveitar também e parabenizar os policiais de Água Boa pelo desempenho. Realmente o período de investigação chama a atenção e o resultado também. Esse cidadão, até então suspeito, para se ter uma ideia, segundo informações, ele possuía uma vida de luxo, né? possuía casas, caminhonetes caras, hein? Chácara de lazer, tudo isso em Rondonópolis. E contava inclusive com o apoio, seria a esposa? A esposa dele também foi presa. Também foi presa? Uhum. Quer dizer, ela também tem envolvimento? Também tem envolvimento. A respeito dos bens deles, chama muita atenção o modo de vida desses criminosos. Ele já tinha ali, nós identificamos pelo menos 3 residências em Rondonópolis. Ele andava em uma caminhonete Hilux nova. Ele tinha acabado de construir uma super residência, uma chácara de lazer, que seria dele e da família também na cidade de Rondonópolis. E o que chama muito mais atenção é a quantidade de dinheiro que nós encontramos na sua residência. Dinheiro vivo em espécie? Dinheiro vivo, 145 mil reais em espécie. Esse dinheiro com certeza é dinheiro do tráfico,
fazia parte daquele montante que nós comentamos de valores que ele recebia, e ele provavelmente tinha acabado de receber esse valor de alguma cidade ou de algumas cidades, estaria ali armazenando para depois fazer o depósito ou seguir o caminho desse dinheiro para os demais membros da facção. E o que eu percebi ali no ambiente da residência dele é que eles buscavam como gastar esse dinheiro. Então na residência dele nós víamos assim, gastos exorbitantes, né? Diversos perfumes caros, Sim. Itens muito caros. A gente consegue perceber uma tentativa de gastar esse dinheiro ilícito de alguma forma. Ele, na verdade, como era o responsável em obter os recursos, durante o período das investigações e na conclusão específica dela, quantas pessoas acabaram sendo detidas? Essa operação, ela tinha o Além do casal, claro. Sim, essa operação, na verdade, ela tinha o potencial de prender muito mais pessoas. Mas eu preferi restringir ela a um núcleo mais próximo dele nesse momento, pela importância desse alvo para a Polícia Civil. Então, naquele momento, na data da operação, foi preso ele, a esposa, mais um rapaz que atuava, mais 2 homens que atuavam próximos a ele nessa lavagem de dinheiro, e um cidadão que tem uma empresa em Rondonópolis e que, segundo a investigação apontada até o momento, ele atuava também na lavagem, recebendo parte desse dinheiro. Então foram 5 pessoas presas, mas foi uma estratégia operacional da polícia, até porque nós temos dezenas de outros investigados que serão objeto de outra operação. No contexto das investigações, descobriu-se qual seria a facção que eles faziam parte? A facção dominante no estado hoje, né, é o Comando Vermelho. Comando Vermelho. O Comando Vermelho é uma facção territorialista, eles dominam o tráfico aí de 99% da cidade do estado de Mato Grosso. Então dentro de cada cidade eles têm o que eles chamam de o chefe da facção, né? Eles dividem ainda por gerentes. Cada tipo de droga você vai ter um gerente específico responsável por aquela droga. Dentro da cidade? Dentro da cidade. Então esse chefe, ele nem fica com a droga, por exemplo. A droga chega na cidade, já vai para esses gerentes, e esses gerentes distribuem para os seus respectivos lojistas, que são aquelas pessoas que vendem os traficantes efetivamente. Então aí você vê a dificuldade de você apreender droga na cidade. Então quando essa droga chega, as informações dele também são muito compartimentadas. Então se uma droga chegar na cidade, os outros traficantes não sabem o momento nem a hora que isso vai acontecer. Essa droga é imediatamente distribuída. E você nunca consegue pegar um traficante desse de rua com uma grande quantidade de droga. É sempre muito pouca droga. E às vezes eles acabam alegando que são usuários. Então eles possuem essa estrutura, e além disso, eles dividiram o estado em regiões, né? Existe aqui a nossa região que eles chamam de região sul do estado, que por acaso era a região que esse nosso alvo atendia com essa logística de droga que nós comentamos. Cada cidade vai ter o chefe da facção, aquele responsável por ditar as regras ali, e acima dele nós temos um escalão ainda mais alto da facção, que são aí os donos daquelas cidades, donos de regiões inteiras, e que oferem muito mais lucros. Esse criminoso me revelou, só um detalhe importante, que só a parte de lucro dele por mês aqui em Água Boa seria 50 mil reais. A parte dele de Água Boa. Isso, contando que ele recebe apenas, eu acredito que 1/3 desse dinheiro. O resto sobe para outros níveis da facção. Quer dizer, nós estamos falando aqui de ações que envolvem literalmente montantes, cifras de milhões. Milionárias. Milionárias. E aí a gente faz um alerta para a população para que cobrem os seus políticos, para dar atenção à questão das organizações criminosas. Muitas vezes a população que está fora da segurança pública não percebe o quanto isso é grave. Né? Inclusive o próprio governador Mauro Mendes tem se pronunciado com frequência que não admite a ação de facções no estado de Mato Grosso. Porém, há necessidade dos bastidores da sua feliz colocação dos nossos representantes. Caso contrário... Sim, a população acaba... É porque o crescimento da facção, ele é como se fosse um câncer. Ele acontece de uma forma lenta e imperceptível. Vou te dar um exemplo. Se eu não fizesse essa operação, se não tivesse essa operação, se não tivessem essas operações da Polícia Civil. Essa em específico, a Operação Eclipse. A sensação de segurança, ela continuaria. Porque esse traficante, ele está lá em Rondonópolis, ele está ganhando dinheiro. O tráfico de drogas aqui, em tese, ele não traz dor de cabeça para a cidade, né, igual um roubo, um furto. Uhum. Isso não leva ali a um descontentamento geral da população. Entretanto, eles vão silenciosamente ganhando muito dinheiro,
Nós já temos casos comprovados no estado de vereadores, deputados estaduais que foram financiados pela facção. Então veja que eles vão se ramificando até tornar-se um narco-estado, que é o que a gente vê também muito no Rio de Janeiro, é o que eu sempre digo. Então, se essa situação for deixada de lado pelas forças de segurança, daqui 10, 15 anos, nós teremos as nossas leis ditadas por esses caras. Agora, como combater? A única forma de combate efetivo às organizações é um trabalho de inteligência que é feito pela Polícia Civil, identificando quem que são esses líderes principais e então focando nesses líderes, tirando deles principalmente o seu poder monetário, fazendo prisões dos seus bens, de dinheiros, de residências, porque fazendo isso, dentro daquela metodologia que eu te expliquei, a gente consegue atrasar o seu avanço. Realmente são informações que com certeza a sociedade até então não tinha conhecimento. Essa Operação Eclipse, ela é considerada concluída ou ela tem continuidade? A Operação Eclipse, na verdade, ela é um marco na Polícia Civil de Água Boa, porque nós estamos na terceira fase. A primeira fase foram feitas diversas prisões. Uma segunda fase foram apreendidos diversos bens de uma outra liderança da cidade de Ribeirão Cascalheira. Também mais de 2 milhões de reais em bens foram apreendidos. E nessa terceira fase, nós tivemos a prisão desse criminoso. É a última fase da Operação Eclipse. Muito bem, e o resultado vem ao encontro, como o próprio delegado Matheus citou, da sociedade. Mesmo que não haja todo aquele alarde na questão do tráfico, mas é importante que a polícia, como sempre, deu respostas em Água Boa, mais uma vez, atende às necessidades e principalmente às ações a serem desenvolvidas. São 7h52. Doutor Matheus, obrigado pela sua presença aqui no Liberdade News. De repente, mais alguma colocação a respeito que eu não tenha lhe perguntado? Não, nós conseguimos explanar tudo em relação à operação. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que a Polícia Civil é uma instituição que está trabalhando dia e noite para proteger a sociedade. As organizações criminosas são o grande problema hoje da segurança pública. Há uma redução nacional do índice de crimes violentos. Então, depois da pandemia, diminuiu-se muito o índice de crimes de roubo, de homicídio. Os criminosos migraram para crimes de estelionato e dentro disso as facções vêm crescendo muito. Esse é o real problema hoje da segurança pública e essa é a atenção especial da Polícia Civil de Água Boa. Enquanto a Polícia Civil estiver aqui atuando, nós estaremos combatendo diuturnamente esses criminosos. E deixa aqui o recado para esses criminosos, integrantes de facção. Aqui em Água Boa, vocês podem ter certeza que vocês serão presos. Vocês não sabem, nós não sabemos o dia e a hora, mas vocês serão presos. E esse é um sentimento dos próprios traficantes. Eles sabem que aqui na cidade há um combate efetivo do tráfico de drogas e da organização criminosa.